Explode na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Neste vídeo aqui a gente vai conversar sobre Craque Neto versus Tite. Para quem assistiu ontem o Craque Neto depois da convocação da seleção brasileira, viu que o bicho pegou, né, meu irmão? E isso não vem de agora, vem de algum tempo, né? O Neto ser muito crítico ao Tite. Pra quem não se lembra, Tite era idolatrado pelo Neto, muito idolatrado. Tem um vídeo, que até vai aparecer aqui, do Neto exaltando o Tite, que não com ele comandando o Corinthians do jeito que comandava, não tinha medo de Bayern, Real Madrid, não. Dá uma olhada. O Corinthians hoje, do jeito que tá jogando, Barcelona, Bayern, Chelsea, eu não tenho medo desses times não com o Corinthians hoje não, cara. Mas não tenho mesmo. Se o Corinthians jogar com o time titular do jeito que tá jogando, aquela situação do Corinthians, da forma que o Tite coloca os jogadores e aqueles que entram, o Corinthians não perde pra esses times não. E aí, cara, essa exaltação toda começa a mudar a partir do momento que o Tite vai para a seleção brasileira. Eu acho muito que também começa com o Edu Gaspar, que o Neto e o Edu Gaspar nunca bateram o santo, né? E o Edu Gaspar era o grande auxiliar do Tite na seleção brasileira. O primeiro ciclo do Tite até 2018 era o Edu Gaspar, que era o gerente ali da seleção, que hoje é o cargo que o Juninho Paulista ocupa. E o Neto, desde então, resolveu pegar no pé do Tite, principalmente por causa do Gaspar, deixar isso muito claro, falando que não gostava do Edu e etc. Já com relação ao Tite, as convocações do Tite começaram a incomodar muito o Neto. É lógico que a gente está levando em consideração que o Neto é um cara que sempre convocaria jogadores diferentes, né? O Neto tem muito olhar voltado pro futebol brasileiro e do merecimento dos jogadores daqui irem para a seleção e não tantos da Europa. E ontem ficou provado isso, a comparação do Martinelli com o Gabigol, que nem cabe, que nem faz a mesma função em campo, mas de que o Martinelli não seria reconhecido num shopping aqui no Brasil, enquanto o Gabigol está há 4 anos decidindo o campeonato, sendo importante, inclusive sendo o jogador que mais marcou gols no futebol dos jogadores brasileiros, mais tem gols nesse ciclo depois da Copa de 2018 até agora, né? O Gabigol marcou mais ou menos 135 gols aí nesses 4 anos. Inclusive mais do que o Neymar. Mas o Neto resolveu pegar muito no pé do Tite, falando ontem que o Tite não merecia estar no cargo que ele ocupa, que era muito contra toda a convocação da seleção brasileira. Criticou o Neymar também, como de praxe, ele sempre critica, mas criticou basicamente a convocação do Martinelli, que para mim foi muito justa, e a convocação do Daniel Alves, e aí eu concordo, né? Eu dou o exemplo do Marcos Rocha, do Mike e do Fagner, né, que são jogadores que estão muito melhores do que o Daniel Alves nesse momento, mas mesmo assim foram preteridos pelo Tite. E obviamente nessa parte aqui eu devo concordar com o Neto em partes, porque o Tite deu uma desculpa para a convocação do Daniel Alves, né? Ele não entrou no mérito esportivo de jogo, ele entrou de liderança, até fala, né, ele tá indo bem fisicamente e tal. É claro que o Daniel Alves é um jogador historicamente muito vencedor, é um jogador que é líder de grupo, tá? Fiz uma live junto com o Gustavo e com o Du Menezes lá na M-Field, eu, Pepe e eles dois. Gustavo, que é amigo pessoal do Neymar e conhece o Daniel Alves e tal, e ele era a favor dessa convocação, mesmo eu sendo contra, e deu esse lado de liderança, de ser um cara que tem moral para puxar a rédea do Neymar, assim como o Thiago Silva, assim como o Casemiro, que o Neymar escuta o Daniel Alves e tal, mas eu acho ainda, mesmo assim, muito pouco para um cara que tem que performar dentro de campo. O Daniel Alves não entra em campo desde setembro, tá treinando separado no Barcelona, ele treina com o time B do Barcelona para estar em forma para a Copa do Mundo, e isso, lógico, já devia estar em acordo com o Tite. O Tite não convocou o Daniel Alves para a última convocação, né, deixando um lateral a menos, inclusive, na convocação, justamente para preservar a imagem dos dois, né? Ele não convocou Daniel Alves para evitar burburinho durante a convocação, de não ficar nisso. E outro ponto, o Bruno Formiga que levantou muito bem, falando que se a gente tá discutindo lateral direito reserva, é porque a convocação foi boa. E eu acho realmente que a convocação foi boa. Agora, a raiva que o Neto nutre desde 2016, né, desde a Olimpíada pelo Tite, e ela vem crescendo gradativamente até agora, eu ainda não entendo muito bem. Sabe, tem toda a parte política, né? Ele citou Marco Paulo Del Nero, citou José Maria Marim, citou esses caras aí que a gente sabe muito bem o que aconteceu com eles na CBF, né? Falou do presidente Edinaldo agora, que é amigo do Ricardo Teixeira, antigo presidente da CBF, e todos os presidentes, ex-presidentes da CBF,
né? O Caboclo, o Marinho, o Marco Paulo Del Nero, todos eles têm problemas com a justiça. O Marinho foi preso nos Estados Unidos, o Marco Paulo Del Nero não pode pisar fora do Brasil, tem um monte de coisas aí, e a gente vê que a CBF realmente é uma entidade que tem muitos problemas, tem problemas muito graves e problemas com a justiça. O Caboclo saiu também por causa de assédio, então tudo isso, e na visão do Neto, esse envolvimento do Tite com o pessoal da CBF destruiu a imagem que o Tite tinha como grande treinador e gestor que ele desenvolveu principalmente no Corinthians dele. E eu não, assim, eu entendo o ponto de vista, só que eu não concordo totalmente, porque a gente tem um cara que, é óbvio, né, todo técnico tem o sonho de trabalhar na seleção brasileira, cara. Todo técnico brasileiro de alto nível, ele tem o sonho, é um objetivo, é diferente do futebol europeu, que o técnico europeu, ele quer trabalhar em clube. O técnico brasileiro, ele quer trabalhar no clube, ser grande no clube e chegar na seleção e levar o Brasil para a Copa do Mundo. Esse é o objetivo do técnico brasileiro. Então, assim, automaticamente, você sendo técnico, você tendo esse sonho, automaticamente você vai se envolver com pessoas que não são da melhor estirpe, tá? Você vai se envolver com pessoas que têm problemas, né? Pessoas que não são tão honestas aí. Você vai ter que jogar o jogo, é do jogo. Você tem que se envolver com essas pessoas para chegar no objetivo. É ruim? É ruim, mas você não pode botar o caráter em dúvida da pessoa que tá entrando ali para trabalhar, dizendo que ela faz conchavo com esse povo todo, entendeu? E eu nem acho que isso aconteça. Eu acho que o Tite é um ser humano exemplar, cara. É um cara muito sério e tal. Tem, lógico, os problemas dele. Eu discordo muito dessa convocação do Daniel Alves, inclusive, mas eu não consigo julgar o caráter dele. Até porque eu não convivo também, mas julgar a pessoa, a índole, essas coisas realmente eu acho complicado. Eu entendo que o Neto tem todo o direito de sentir a frustração que ele sente e de ter a crítica que ele acha que cabe ao Tite, entendeu? Eu entendo isso. Agora, essa raiva ir aumentando e colocando o Tite como não preparado ou não bom o suficiente para o trabalho que ele exerce, eu não consigo entender. Até porque não tem um treinador hoje no Brasil, além do Abel Ferreira, que possa substituir o Tite. O Tite é o melhor técnico brasileiro ainda, mesmo estando fora dos clubes, estando na seleção brasileira, ele ainda é o melhor técnico brasileiro. E o Brasil, a seleção brasileira, performa muito bem com o Tite, né? Mesmo na fase ruim, que foi uns 2 anos ali, depois da Copa de 18 até 20 ali, o Brasil, mesmo assim, tá? Venceu uma Copa América, teve jogos muito fracos e mesmo assim continuou vencendo. Então, assim, é um time que mesmo na adversidade, na dificuldade, não jogando bem, ainda assim vencia adversários mais fracos, como são os daqui, mas são os adversários que o Brasil pode enfrentar. O Brasil não consegue enfrentar adversários europeus também. E com relação a convocações, é critério do técnico. Todo mundo vai ter as suas preferências e discordâncias. O Dudu do Palmeiras é um injustiçado nessa era Tite. Mas a gente já disse aqui, né, que a gente acha que existia, aí é totalmente achismo, existia um acordo entre o Corinthians e o Dudu, no que foi pro Palmeiras depois, né? A gente lembra quando a transferência do Dudu acabou sendo um chapéu do Palmeiras no Corinthians, e eu acredito que tinha tudo certo entre Dudu e Corinthians, e o Tite era o técnico do Corinthians ali. Eu acho que ali pode ter gerado uma mágoa, afinal, gente, são pessoas ficam tristes, se frustram e se revoltam. Então talvez ali o Tite tenha criado algum tipo de rusga com o Dudu e preferiu não convocá-lo. E aí faz parte do jogo também. Você não tem que trabalhar com quem você não gosta o tempo inteiro, né? Ainda mais onde você escolhe quem vai jogar com você. E tem toda a parte de filosofia. O Tite errou em muitas convocações que a gente já falou aqui inúmeras vezes. Tyson, o Fred na outra Copa, né, indo machucado, uma insistência em jogadores que não precisavam ser convocados, essa convocação do Daniel Alves agora. Então, assim, é óbvio que ele vai ser criticado e é do cargo dele trabalhar com essas críticas, mas a gente tem que concordar também que, mesmo com as críticas, o trabalho é bom, tem resultado. O Brasil tem uma seleção sólida e a convocação para a Copa do Mundo é uma convocação boa. Talvez o Gabigol, como o Neto disse, é o maior injustiçado da história da seleção brasileira. Não é, cara. O Gabigol joga de um jeito que ele não vai jogar na seleção hoje em dia. A briga do Gabigol acabou sendo com um cara que foi do time dele pra lá, com o Pedro. O Gabigol disputou com o Pedro a vaga pra seleção. Talvez o Gabigol pudesse ir no lugar do Gabriel Jesus ou do Richarlison. Pode ser que sim, mas as características que o Gabigol oferecem são mais perto das características do Gabriel Jesus e do Neymar do que das características do Pedro ou do Richarlison. Então, assim, é difícil. O Gabigol não é ponta, como o Brasil joga com 2 pontas, um na esquerda e um na direita. Ele não faz essa função, não faz há muito tempo, desde o Santos,
Quando foi na seleção brasileira e não foi bem. As chances que ele teve na seleção, ele não conseguiu aproveitar. O Pedro conseguiu, o Richarlison conseguiu, embora tenha tido mais também. E o Gabriel Jesus é uma aposta de novo do Tite, que não performou o suficiente também, aí eu até concordo. Se fosse para tirar o Gabriel Jesus e botar o Gabigol, eu até entenderia a conversa, mas a briga é o Martinelli, que não é da mesma posição, tá jogando muito, é ponta esquerda, não é uma posição que o Gabigol brigaria. Então, acho injusta a comparação do Neto usando o Martinelli para não levar o Gabigol, porque eles não fariam a mesma função no jogo, seria mais do Gabriel Jesus mesmo. O Gabriel Jesus, ele também atacou, né, também criticou, falando não faz gol há vários jogos e tal. Só que a gente tem que levar em consideração também o seguinte, embora eu não concorde 100% também. Se você joga na Europa, você tem mais chance, cara. É assim, desde 2006, 80% jogadores que jogam no futebol europeu indo pra Copa do Mundo pela seleção brasileira. A última que teve mais jogadores, assim, foi equilibrado, pelo menos, acho que foi 13-11, foi a Copa de 2002 que o Brasil foi penta. Tinha 13 da Europa e 11 do Brasil, ou era inverso, alguma coisa assim. Mas é isso, quero saber a sua opinião, dizendo nos comentários, faz o cucucu, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, até logo e